Amém? Quem trouxe a Bíblia aí no celular ou no papel, quiser abrir comigo lá no que é o assunto, né? O livro do Apocalipse. Eu queria ler o versículo 3 do capítulo 1 nessa noite. Eu creio que Deus me conduziu a algumas coisas que vou compartilhar com você nessa oportunidade, nesse momento. Esse mês de julho vai ser dedicado a isso. Convido você a não perder nenhum momento desse aí. Então é fácil de encontrar, né? Então você que talvez não tenha tanta habilidade na Bíblia, não é o caso, a maioria aqui tem. Vocês têm uma escola bíblica aqui fantástica, mas para ajudar, quem sabe você que nos visita, o Apocalipse fica depois do livro de Gênesis. Então é uma ajuda, entendeu? Eu aprendi isso com o Nunes, a Priscila, aprendi com eles. Então, depois de Gênesis você vai encontrar Apocalipse. Então isso para aqueles que talvez não me conheçam, mas você que é meu amigo, gente boa, é o último livro da Bíblia. Facilitou? Amém? Quem achou, diga amém aí. Graças a Deus. Versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Você pode fazer uma oração comigo? Mesmo sentado, curve sua cabeça, ore comigo, junte-se a mim nesse momento, pedindo ao Espírito Santo a revelação, o entendimento, a sabedoria. Pai, no nome de Jesus, é bom demais estar aqui. Como é gratificante, Pai, poder chegar nesse lugar de oração, de adoração, nesse lugar que é uma referência, meu Pai, para tantas igrejas como a Nova Holanda, uma inspiração, a vida dessa igreja, o ministério, cada um desses pastores tão especiais. Te louvo por cada um deles, Pai. Tenho certeza que o Senhor os plantou aqui e tem sido, meu Pai, maravilhoso. Te louvo por essa oportunidade no mês de julho, não só hoje, mas a cada quinta-feira aqui, que será traga uma palavra, Pai, não do homem, mas do teu coração. E nessa noite, Senhor, de início peço que o Espírito do Senhor que está aqui possa trazer revelação, entendimento, graça, que os olhos espirituais, os ouvidos possam perceber, Pai. Nos dê o discernimento para, meu Pai, não apenas ouvir com os ouvidos naturais, mas sobretudo com os ouvidos espirituais. Em o nome de Jesus, seja glorificado o teu nome, hoje e sempre, que todos digam amém. Amém, amém, queridos. O fim está mais próximo do que você imagina. Talvez como um subtópico, não vou entrar na questão fim, mas o livro do Apocalipse começa falando sobre isso. E você possa imaginar que não seria muito diferente, afinal é o último livro da Bíblia, mas não. Outros falaram. Quando você vai no livro do profeta Daniel, Daniel fala que o fim está próximo. E Daniel é muito distante desse momento que o Apocalipse foi revelado. Quando você vai no livro dos Hebreus, a Bíblia vai dizer que tendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, e nesses últimos dias fala pelo Filho. A carta aos Hebreus foi escrita há bastante tempo atrás. E lá atrás já se dizia que o tempo era fim. O tempo é chegado. E aqui, mais uma vez, se repete que o fim, o tempo está próximo, o tempo do fim. E eu creio, queridos, que essa é uma direção de Deus, não tenho dúvida alguma do que Deus tem proposto no seu coração, do que Deus tem falado. E a gente percebe de como Deus vai trabalhando, né? Movendo. Na nossa igreja, a gente tem essa direção também, não agora, mas há um mês à frente aí, agosto, setembro, fazer isso aos domingos. E o pastor Nunes não sabia disso que nós íamos propor lá, mas nós sabendo, eu já vim estudando, lendo e buscando algumas informações sobre o Apocalipse, mais precisamente as cartas. E quando ele falou, a gente não tem como falar, foi coincidência. Não existe coincidência. O Espírito Santo governa todas as coisas. O mesmo Espírito que está aqui movendo é o que está lá. Está no coração dele, está no meu coração e está no teu coração. Amém, queridos? Então, isso é bom demais. Mas essa direção de falar para não só entender alguma coisa que ficou lá atrás, num passado bem distante, 7 igrejas numa região chamada Ásia Menor, e que a gente possa imaginar, pensar ou tentar supor que está se referindo a alguém que viveu naquela época. Estamos aqui em quase 2020,
muitos e muitos anos à frente, mas eu quero que você de início possa assentar no teu coração que aquilo que Jesus trouxe como ensino, como encorajamento, como direção para aquelas 7 igrejas, para aqueles 7 líderes, para aquele povo, foi para eles e continua sendo para mim e para você, porque a palavra de Deus, ela não passa, ela sempre é atual. Alguém já disse que a palavra de Deus é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus é infalível. Então, se ela foi dita lá naquela época e se aplicou, se aplica a mim e a você também. Eu queria que de início, não só hoje, mas que você pudesse acender uma chama no teu coração para essas próximas quintas-feiras. E tem muito tudo a ver com esse versículo 3 aqui, porque ele coloca para nós aqui, ou pede, ou propõe, ou direciona um posicionamento. Ao entender e buscar entender o que Deus está mostrando nessa revelação do Apocalipse, ele coloca aqui 3 posturas que creio que você leu, talvez não tenha prestado um pouquinho atenção, mas de início eu quero que você assente isso no teu coração. Ele diz aqui que você que se aproxima, que quer entender, ele diz assim: você precisa ouvir, você precisa ler e você precisa guardar. Ler, ouvir e guardar. Então, antes de você ler tudo que vem depois, ele está dizendo: ó, leia, ouça e guarde. Mas por que isso? Para que isso? O que eu vou ganhar? Ou o que isso vai se aplicar? Está logo no início. Você será bem-aventurado. Alguém aqui sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, próspero, contente, realizado. Bem-aventurado é uma expressão do próprio Jesus. Ele está dizendo que alguém que se aproxima dessa palavra e lê, ouve e guarda, vai ser bem-aventurado. E isso mostra o quê? Que o plano de Deus, o propósito de Deus no Apocalipse não é assustar ninguém, não é apavorar, não é criar arrepios, não é que você fique imaginando como, onde isso vai dar. Não, a proposta é bem-aventurança. A proposta é que você realmente se posicione aqui, literalmente e espiritualmente, para ler, para ouvir e para guardar. Amém, queridos? E você será bem-aventurado. É importante também você colocar no teu coração as circunstâncias desse momento aqui. A própria palavra mostra isso, a história mostra que João, que recebeu o Apocalipse, que recebeu a revelação, ele já estava bem idoso, com 100, próximo a um pouquinho depois, mas já no finalzinho da sua vida, com 100 anos de idade, o último discípulo de Jesus vivo, o único que não morreu como mártir, morreu já de ditosa e a velhice, a sua idade bem avançada. E a igreja nesse momento aqui, a igreja do Senhor, estava sob uma pressão muito grande, perseguição enorme. O imperador da época era tido como um semideus, e todo aquele que dizia crer em um Deus que não fosse ele, era jurado de morte, era ameaçado e morria, como muitos morreram. João é exilado, talvez não sei pela sua idade, talvez por alguma circunstância deles, mas Deus permitiu isso, e ele é exilado, é lançado numa ilha chamada Patmos, e lá para viver os seus últimos dias. Não sei se o imperador ou os seus subordinados, colocando ele lá, diziam talvez um para os outros ou para si mesmo: ó, acabou, ele não vai dar em nada, lá ele vai morrer, lá ele não vai trazer nenhuma ameaça para nós. Descartaram João, como que não vai dar em nada, acabou, e vamos largar ele lá não tem recurso algum, ele vai lá passar talvez os seus últimos dias como os piores da sua vida. Mas, queridos, Deus é um Deus tão maravilhoso, que na perspectiva humana, aquele homem que estava no fim do mundo, num canto remoto, sem o menor recurso, idoso, longe de tudo e de todos, é lá, nessa circunstância, que ele recebe uma das maiores revelações de Deus na história. É lá nessas circunstâncias que ele tem esse encontro com Jesus glorificado. E Deus o escolhe para receber essa revelação, a revelação do Apocalipse, que você na teologia é chamado a doutrina ou estudo das últimas coisas. Esse homem que foi descartado pelos homens, é escolhido por Deus para receber essa revelação. E aqui a gente já de início traz para o coração uma grande verdade, um grande entendimento e uma grande lição para cada um de nós. Deus pode dar a você uma grande experiência, talvez no momento mais difícil da sua vida.
Talvez você possa estar passando por um momento não igual, mas em alguns aspectos parecido com João. Alguém te descartou, alguém não dá crédito a você, alguém não fala nem com você, acha que você não vai dar em nada, acha que você não ameaça, não corresponde ou não acrescenta nada. E se você ficar curtindo isso, você vai entrar num buraco que é muito difícil sair. Mas se você levantar a sua cabeça, você pode ter nesse momento uma das maiores experiências com esse Deus maravilhoso. Porque é no momento que alguém diz não vai dar, Deus diz é agora que vai dar. É no momento que alguém diz não serve mais, Deus diz é instrumento nas minhas mãos. É no momento que alguém diz para você que para quê? Deus diz, opa, vem para o meu lado aqui, fica comigo, porque você pode estar sozinho diante dos homens, mas eu vou estar lá com você e vou me revelar a você. Jesus glorificado, que a Bíblia fala que os olhos como chama de fogo, que tinha nas mãos uma espada afiada de 2 gumes, o sol brilhante na sua mais esplenda força era a face dele. Esse não apareceu num palácio, não apareceu numa montanha de oração, apareceu numa ilha, exilado, um homem de 100 anos. Lá ele se revelou a ele. Deus quer se revelar a cada um de nós, queridos. E não espere aquele momento, quando eu estiver no culto, quando eu estiver orando, não. Pode ser no culto, pode ser no encontro de oração, pode ser nas primícias, mas pode ser lá, talvez num leito de hospital, pode ser lá num momento de desavença. Você pode ter uma grande experiência com Deus. Quem está me entendendo, diga amém aí. Então de início a gente começa a perceber essa dinâmica de Deus aqui, e começamos a entender que nunca é tarde para uma nova experiência com Deus. Nunca é tarde. Quando você lê os evangelhos, você vai ver João, foi o discípulo mais novo que Jesus chamou. Os historiadores, Flávio Joséfo diz que por volta dos seus 17, 18 anos, bem jovem, saindo da adolescência, talvez não entendia nem o que ia acontecer na vida dele. E ele cresce com Jesus, ele vive, foi o discípulo mais próximo de Jesus. Chega nos seus 100 anos, o seu mestre já havia passado, os seus colegas assassinados, os seus irmãos, amigos, irmãos de sangue, irmãos espirituais, como os discípulos, assassinados brutalmente, terrivelmente. Ele foi pastor de uma igreja em Éfeso, onde viu muitos morrerem, porque lá a pressão espiritual era enorme, um monumento lá que era uma das maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Lá João pastoreou, viu a igreja sobre muita ameaça. Chega nesse momento, ele poderia estar melancólico. Será que valeu a pena? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Será que esse era o chamado? E talvez nesses dilemas, talvez nessas perguntas, nessas inquietações, Jesus aparece para ele. Jesus se revela a nós, queridos. Jesus quer se revelar a você. Você pode se achar o menorzinho, pastor, não sei nem orar, não sei nem cantar, pastor, não imagino. Jesus quer e pode se revelar a você de uma maneira extraordinária, como ele fez com João. E ele vai trazer essas cartas, ele revela isso a João. O Jesus mostrando a importância do relacionamento, porque quando ele fala de carta, fala de relacionamento. E claro que esse é um meio bem arcaico, né? Passado. Hoje você tem o Twitter, tem o e-mail, você tem o WhatsApp e outras que eu nem sei ainda que estão surgindo por aí, né? Mas naquela época era um meio mais prático de se comunicar, que revelava o quê? Relacionamento. Ninguém escreve carta para alguém que não tenha uma disposição de se corresponder, de expressar alguma coisa para aquela pessoa. E quando João recebe a revelação das últimas coisas do Apocalipse, antes dele entender a dinâmica dos últimos acontecimentos, Jesus o leva a perceber que a igreja, a noiva dele, os filhos e filhas de Deus, ele queria dar uma palavra para cada um deles, para cada uma delas, as igrejas. E isso aconteceu, você vai ler isso do capítulo 2, capítulo 3, você vai encontrar isso nas 7 cartas, mas eu não vou entrar em alguma carta, não vou focar em uma, mas eu queria com você, creio que é o que Deus colocou no meu coração, 3 coisas comuns às 7 cartas, que Jesus passou para aquelas igrejas, coisas que ele como que repetiu,
como que dizendo a mesma coisa, mostrando que não havia uma mais importante, uma menos importante, que havia uma que ele gostava mais, outra que ele gostava menos. Nós que quando estudamos na teologia, a gente tende a isso, né? Não, essa aqui era mais santa, essa aqui vacilava mais, e não vou entrar nesses pormenores, deixa isso aí para a galera da escola bíblica aí, mas eu quero destacar com vocês 3 coisas em comum. Primeiro, a voz do Espírito. Em cada uma delas, a voz do Espírito estava presente. Em cada uma delas. Ali, se você vai encontrar, não precisa ler agora, mas você lendo o capítulo 2 e 3, você vai sempre ouvir, perceber essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A voz do Espírito era presente em cada uma delas. A segunda coisa que a gente percebe, não lendo as cartas, aí vale dizer para você que no capítulo 2 da introdução da revelação, antes dele dirigir as cartas às igrejas, pessoalmente falando, Jesus nos faz enxergar uma visão de um candeeiro, que no versículo 20 do capítulo 2 diz que isso se referia às igrejas. Quando você vai lá, se você quiser ver comigo aí para conferir, vá comigo lá. No capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler, se você talvez não encontrar, fica tranquilo, você vai perceber. O versículo 20 fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou seja, os líderes, e as 7 igrejas, os 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Só que quando você vai no início da revelação, lá no versículo 3 diz assim, que no meio dos candeeiros Jesus passeava. Vamos juntar aqui, pega comigo isso aqui. Se o versículo 20 diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiro era uma peça que tinham 7 hastes, 3 e uma no centro. Era usada no Antigo Testamento, lá no tabernáculo. Mas Deus dá essa visão a João. E Jesus diz para ele, para facilitar o entendimento, que os candeeiros representavam as igrejas. E o versículo 12 fala o que lá? Leia comigo aí. Versículo 13, eu estou no capítulo 1, diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, o próprio Jesus. Essa é a segunda verdade comum a elas. Jesus estava no meio das igrejas. A segunda verdade é essa. A terceira é que havia sempre, mas sempre, uma proposta de vitória para cada uma delas. Então eu queria com você, nesses minutos que tenho ainda, compartilhar esse entendimento. Primeiro, a voz do Espírito no meio das igrejas. Cada uma delas, a voz estava presente. Segundo, Jesus estava no meio e a proposta era uma proposta de vitória. Cada uma delas. Jesus não chamou a mim e a você para derrotar. Não nos chamou para a possibilidade da vitória. Não nos chamou para tentarmos ou vermos quem tem mais sorte, quem tem menos sorte, quem tem mais favor, quem tem menos favor. A Bíblia é clara em dizer, em cada uma delas, a proposta é uma proposta de vitória. Ler o Apocalipse, entender o Apocalipse, não é para você se assustar com a besta, com o falso profeta e com o anticristo, não. Lembre-se, eles serão uma realidade, está na Bíblia, mas a igreja é uma igreja vencedora. A igreja é uma igreja que vai à frente. Amém, queridos? Essa é a realidade do Apocalipse. Agora, se tem uma voz, é porque tem alguém que se importa. Primeiro aspecto é esse: ninguém fala se não se importa. Se eu não me importasse com o reino de Deus, se eu não me importasse com o pastor Nunes, Angel, Dineide, irmã, os pastores da igreja, se eu não me importasse com a palavra, eu não estaria aqui com a minha voz saindo no microfone. Por que eu estou aqui? Porque eu me importo e eu tenho um chamado de Deus. Se a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é uma mensagem para nós. Deus se importa com você. Por que é que Deus fala? Porque Ele se importa, se comunica. Por que um pai fala com um filho? Porque se importa com ele. Por que uma mãe fala com uma filha? É porque se importa. O silêncio denuncia uma indiferença. O silêncio expressa sentimentos mais horríveis. O silêncio, ele não
não expressa alguma coisa que interessa. Silêncio faz mal. Se nós ficássemos aqui no período do louvor 30 minutos, 35, 40 minutos aqui, num profundo silêncio, eu pergunto, você sentaria depois desse tempo como sentou, cheio da presença de Deus, alegre, com o coração aliviado, sabe? Aquele mal-estar do dia, o louvor vai libertando a gente, vai jogando para fora, a gente vai vendo Deus, a glória de Deus, a gente é renovado, a gente é avivado, porque o louvor, a voz, você fala, Deus fala com você. Mas se fosse silêncio, seria horrível. Então, se a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é porque Ele se importa, querido. Deus se importa com você. Deus se interessa pela tua vida. Talvez você que está aqui, pastor, está pela primeira vez, pela segunda vez, ou talvez pela 10ª vez. E talvez alguém em algum momento expressou, ou aqui dentro ou fora, ou você vindo para cá, ou na sua casa, dizendo, para que você vai lá? Para que você quinta-feira lá? Para que isso não importa muito. Não, lembre-se, o Espírito está falando com você, porque você é alguém muito importante. Aliás, você é mais importante do que você imagina. Mais importante do que você imagina, porque a revelação do Apocalipse, ela não foi escrita para que o diabo, as hostes do mal, do inferno, o falso profeta, tivessem conhecimento do que ia acontecer com eles, para que eles pudessem se preparar para uma possível batalha, como do Armagedon, a segunda vinda de Jesus. Eu creio que o Apocalipse foi escrito, irmãos, para mostrar para mim e para você, que Deus se importa conosco, que você é importante. Sabe? Então, às vezes a gente se distancia dessa revelação, achando das figuras, embora é verdade, é um livro altamente simbólico, muitos símbolos. Então você tem que gastar tempo, pesquisar, ver, e concordâncias, dicionários, mas eu quero com você nessa noite compartilhar aquilo que é bem básico, mas é sólido, é fundamento, nos mantém de pé. E essa é uma verdade que mantém a mim e você de pé. Deus tem uma voz, e essa voz é para a igreja do Senhor Jesus, é para mim e para você. Então você vai ler isso aqui por 7 vezes ou mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para o mundo, o que o Espírito diz para o governo, o que o Espírito diz à igreja. Não foi escrito, poderia botar uma vírgula ali, para que o anticristo possa saber, para que não, para a igreja, porque ele se importa. Isso fala de aproximação, porque quando se fala, se aproxima, se revela quem está falando, e quem está ouvindo se abre para ouvir, e isso cria uma aproximação. Ainda que de início, quando alguém fale com você, você não responda, mas aquilo ficará dentro de você. Talvez no primeiro momento você não responda, mas se você perseverar, daqui a pouco você vai começar a responder, e não vai ser mais um só falando, vai ser um falando, outro ouvindo, um falando e outro ouvindo, e vai haver um relacionamento. Resumindo, irmãos, quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Deus está falando de relacionamento. Relacionamento. Então, nesse tempo final, como você leu comigo no início aqui, pois o tempo está próximo, é um despertamento para mim e para você, mais do que nunca, estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, porque Ele está falando. Nos últimos dias, como você leu no versículo 3, pois o tempo está próximo. Pastor, o que importa no tempo final? Relacionamento com Deus, mais vivo, intenso, profundo do que nunca. Que alguém diga amém. Amém, querido. Essa é uma realidade clara aqui nas cartas. A segunda coisa, a figura dos candeeiros. Jesus no meio deles. É interessante que não diz assim, Jesus entrou na igreja de Éfeso e ficou um pouquinho. Jesus foi em Pérgamo e marcou um tempo. Jesus foi no aniversário lá em Sardes e passou um final de semana. Não, mandaram um zap para Jesus, ele agora vai lá em Laodiceia também, fica lá um período lá de Ano Novo, Réveillon. Não, Jesus passeou no meio delas. Sabe o que mostra, queridos? Que não existe maior ou menor, não existe mais importante, menos importante. Não existe aquele que tem um microfone ser mais importante que você que não tem um microfone. Para Jesus, nós somos iguais. Para Jesus, você é tão importante quanto eu.
para Jesus, essa é a revelação. Ele passeia no nosso meio. Jesus não está aqui no altar com os músicos, com os cantores, com o pregador. Jesus está passeando no meio de nós. Jesus está no nosso meio. Sabe o que isso revela, irmãos? Porque a religião, talvez, a figura do religioso, mostra o povo num canto, Jesus sentado lá no fundo, observando o que o cara está falando. Essa é a figura que a religião mostra. Mas o que o Apocalipse está mostrando? Jesus não está em cima do altar, Jesus não está na frente, Ele está no nosso meio. Está no nosso meio, ou seja, Ele fala com quem está na frente, Ele fala com quem está no meio, Ele fala com quem está lá atrás, Ele fala com cada um de nós. Isso fala de a mesma realidade do primeiro, relacionamento. E uma segunda verdade, liberdade. Jesus mostra no Apocalipse, nas 7 cartas, que além de mostrar que se importa conosco pela voz do seu Espírito, Ele revela esse aspecto que é tão importante nesse tempo final da igreja na terra: liberdade. Jesus quer ter liberdade com você. E se Ele mostra, eu passeio no meio, ou seja, eu não estou preso a nada, eu não estou perguntando, vendo, quer me receber, não quer. Ele passeia, Ele vai. Aí nós temos que olhar para a nossa vida e começar a querer, a desejar, nos libertar do que às vezes nos prende. Passear, ele diz aqui que Ele está andando no meio, fala de uma liberdade que Jesus tem conosco, mas às vezes nós não estamos tendo com Ele. A gente se fecha, a gente acha que talvez Ele não precisa se importar com essa área da minha vida. E quando Ele fala que Ele passeia no nosso meio, Ele tem liberdade. Aí a gente olha para nós e precisamos trazer esse entendimento. Eu preciso dar mais liberdade de Deus agir e operar na minha vida. Até onde Deus pode ir com você? Até onde Deus pode contar com você? Até onde Deus pode usar você? Ele está passeando no nosso meio. E Ele quer encontrar pessoas que deem liberdade para eles. Essa, querido, é a maior grandeza que um crente pode ter. A maior grandeza de um homem não é o lugar que ele chega, mas é o tanto de liberdade que ele dá para Deus agir na vida dele. A grandeza não está no potencial de uma voz, na eloquência de uma mensagem, numa criatividade visual, mas a grandeza de um homem de Deus, a grandeza de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, é a liberdade que Ele dá para Deus agir na vida dele. Essa é a grandeza. Essa é a grandeza que Deus espera que possamos alcançar e viver. Liberdade de Deus usar a nossa vida. Não se tranque, querido. Abre mais o seu coração. Se lance, se renda, sabe? Experimente isso. Permita que nesse tempo, e esse é o tempo final da igreja, não temos dúvida. Se parássemos para ver a escatologia de Jesus no final dos evangelhos, principalmente Lucas e Mateus, quando você pega do capítulo 20 dos 2 evangelhos e lê até o final, você vai perceber a visão de Jesus para esse tempo final, a escatologia, o que Ele está falando dos últimos momentos da história e do mundo. E a gente vai perceber muito a nossa realidade Brasil, Estado e global. Agora, como se posiciona a igreja? Dando liberdade para Ele, não se acuando, não se acovardando, não se enclausurando. Não, deixa eu aqui, vivendo a minha vida tranquilo. Não, querido, abra seu coração, abra sua vida, deixa Deus te usar. Deus quer usar você, Deus quer se revelar a você. Isso fala, querido, de um participar comum. Jesus não estava, como repito para você, você não vai ver Jesus em uma só igreja, Ele estava em cada uma delas. E como que Ele estava? Sentado dando ordem? Como é que Ele estava? Apontando erro, aplaudindo acertos? Como é que Jesus estava no meio das igrejas? Estava como que um fiscal? Não, Jesus está e sempre vai continuar assim, andando no nosso meio. Amém, querido? Andando no nosso meio. Aí, pastor, tá bom, então Jesus vai andar no meio da igreja, então só quando eu estiver aqui na quinta, ou no domingo, ou no culto de primícia. A igreja é você.
Ele está aqui no culto, participando. A Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores do seu povo. E o louvor não terminou quando aqui a música parou. E graças a Deus, porque eu não sei cantar como o Nunes e como a Priscila, nem como de irmã, mas o louvor continua. Quando a gente ouve a palavra, a gente está louvando a Deus, dando glória a Deus, aleluia, amém? Alguém pode dar aleluia aí? Alguém pode dar amém aí? Alguém pode dar glória? Amém. Estamos louvando, irmãos. Então Jesus habita no meio dos louvores do seu povo. Agora, você é a igreja. E quando diz que ele passeia, ele anda, ou passeia, é o que estou colocando, né? Mas fala aqui que esse semelhante é um filho do homem no meio dos candeeiros, no meio. Ele não está nem para um lado e nem para o outro. A gente entende o quê? Que Jesus é o centro, ele é o equilíbrio, ele está no meio. Jesus é o que nos equilibra, nos iguala. No sangue de Jesus nós somos iguais. No sangue de Jesus temos o mesmo valor. No sangue de Jesus nós somos especiais, mas muito especiais. Que alguém pode dizer amém a isso? Jesus está no nosso meio, não só no culto. Você está em casa, pastor, na minha casa só eu creio, na minha casa só eu leio a Bíblia, na minha casa só eu professo a Jesus. Jesus está lá com você, lá no meio da sua casa. Mas pastor, tem gente lá que não crê, tem gente até que debocha, tem gente que não me dá o menor apoio. Jesus está lá, Jesus está lá. Você não é um pastor só sozinho lá, não. Jesus está no meio lá com você. Lá dê liberdade para ele, fale dele, ore, clame. Jesus está lá. E a terceira verdade, queridos, é essa aqui, que ele declara, e quando você lê isso nas cartas, a partir do capítulo 2, versículo 7, versículo 11, você vai continuar isso até o capítulo 3, no final de cada carta. Jesus não dá uma nota, diz 9, 10, 7, 5, para os mais antigos, B, C, A, galera da época do Dirmã aí é o que? Regular e tal. Então, cada época tinha uma forma de avaliar, né? Então, mas Jesus não chega no final de cada carta dando uma observação, uma avaliação, medindo, não. Jesus dá um incentivo de vitória. Queridos, toda quinta-feira aqui será um incentivo para você crer que você é vitorioso. A cada quinta-feira que você estiver aqui, lembre-se, ao que vencer. E você faz parte disso. Você não está excluído. Você faz parte desse propósito maravilhoso do nosso Deus. Ao que vencer revela essa disposição de Deus. Sim, corrigir, orientar, mostrar. Isso tudo creio que vai acontecer aqui às quintas-feiras. Deus orientando, mostrando, corrigindo. Mas no final o intuito é o mesmo do início. Você ser bem-aventurado, você ser feliz, você ser próspero, você vencer, queridos. Essa é a realidade. Então quinta-feira não vai ser aqueles cultos, um Apocalipse, melhor a gente até mudar a roupa, botar uma roupinha mais escura e tal, não botar muito maquiagem. A mulher, né, no caso, as mulheres, né, Priscila? Eu não, né? Ô Jesus, eu falando do Apocalipse, sem botar maquiagem, que estranho, né? Vamos botar menos maquiagem, vamos com assim, um cara de mais crente e tal, porque é Apocalipse. Ei, a gente começa a trazer uma coisa que não existe. Apocalipse é celebração, querido. Apocalipse é Jesus vindo pisando na cabeça do diabo. Apocalipse é a igreja vencendo. Apocalipse, sabe o que é Apocalipse? É o livro da vida sendo aberto. E lá vai estar o quê? O meu nome, o seu nome, o nome da pessoa que está ao seu lado. Apocalipse, irmão, é vitória. Glória a Deus, amém? Apocalipse é vitória, querido. Creia nisso. Então, quinta-feira, vou fazer o quê? Vou celebrar a vitória. Quinta-feira, eu vou aprender como eu vou terminar. Vitória sobre o inferno, sobre o diabo e sobre todos aqueles que não crerem no Senhor Jesus, porque aqueles que creem, diz a Bíblia no finalzinho, e se abrirão livros, e um livro será aberto, o livro da vida do Cordeiro, e todo aquele que não foi achado escrito será lançado fora. Graças a Deus, porque meu nome está lá. Quem tem o nome do livro da vida, levanta a mão aí. Quem tem, dá um brado aí, aleluia. Se você tem Jesus, teu nome está lá, querido. Teu nome está lá.
Quinta-feira é vitória. Vem celebrar a vitória, vem bonito, vem capricha, vem assim, eu sou vitorioso. Alguém vai olhar, tu vai para onde? Vou para o culto, vai falar o que lá? Apocalipse, o que é isso, rapaz? É vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Só se assusta, né? Fica, não, querido, mude isso. Quinta-feira é celebrar a vitória, é o que vencer. É claro que essa vitória, que já é plano e propósito de Jesus, em cada carta eu só vou citar para você, mas em cada uma delas ele mostra essa direção de vitória. Essa direção, sabe? Deus não é aquele que diz, você vai vencer, senta, alguém balança, não trabalha mais, não ora mais, não busca mais, porque no final é vitória. É vitória no final, mas ele espera que você busque sim, que você corresponda sim, que você receba essas orientações dele sim, porque o final certamente é vitória. Mas ele mostra essa parte que nos cabe. Se de um lado Deus tem uma proposta de vitória, de um outro lado alguém tem que se posicionar como um vencedor. Está entendendo isso aí? Você não pode se posicionar como não creio, não sei, não, isso aí vai ser algum, né? Eu não faço parte disso, não. Cada um de nós fazemos parte desse propósito de vitória. Então nas cartas é um posicionamento para aqueles que vão vencer. Quem quer vencer e vai vencer, diga amém aí. Então em Éfeso ele mostra que a postura de um vencedor é a disposição de recomeçar, de se arrepender. Ele propõe isso: se arrependa, volte, recomece. Mas se você não tiver essa perspectiva de vitória, você vai achar, já vai Deus querer se meter na minha vida, já vai o pastor falar para me arrepender, se meter nas minhas decisões, já vai alguém querer achar que pode mandar na minha vida. Não, querido, não é mandar na sua vida. Deus em Cristo quer te conduzir em vitória, em triunfo. Então em Éfeso ele fala, recomece. Nunca é tarde para recomeçar. Arrependimento fala de uma nova oportunidade para a vida. Você pode estar aqui, você pode estar na internet, ouvindo essa palavra, e Deus está falando com você. Se arrependa, porque eu tenho uma nova história para você. Se arrependa, pense um pouquinho, vê se vale a pena continuar assim. Volte um pouquinho, porque eu tenho uma proposta de vitória para a sua vida. Em Éfeso ele fala isso. Quando você vai na próxima carta em Esmirna, ele fala da importância da fidelidade, ser fiel, ser constante, permanecer. Capítulo 2, versículo 10. Esse é um posicionamento de vitória. Aí alguém vai lembrar assim, pastor, então eu tenho que ser fiel. Já vem o pastor falar de dinheiro, já vem falar que tem que lembrar que eu não dei o dízimo nesse mês, já vem falar que eu tenho. Está falando de vitória, querido. A religião, o mundo vai ficar jogando essas mensagens na sua cabeça, mas o Jesus revelado em João para mim e para você está dizendo para Esmirna e para nós: ser fiel, ser constante, permanece, porque no final você vai vencer. Amém, querido? Se de um lado tem uma proposta de vitória, de um outro lado tem que ter um posicionamento de vitorioso. E quem é que se posiciona vitoriosamente? Alguém que é fiel, constante e permanece. Em Pérgamo, no capítulo 2, verso 16, ele fala de você repensar, reconsiderar. Mais uma vez ele diz, se arrependa, reconsidere. Para Pérgamo ele está falando, olha, vocês são bons sim, legais, são crentes, mas olha, vocês não são perfeitos, eu tenho coisa para ensinar. Tem hora que aqueles que um dia se arrependeram e entregaram a sua vida para Jesus, na caminhada, tem que se arrepender em algumas vezes, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Para Pérgamo, a verdade é essa: há uma obra em andamento, há uma obra. Aquele que começou boa obra, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E até que essa obra se complete, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente até vacila. Aí ele diz, ei, não para não, recomeça, arrepende aí, porque eu tenho uma proposta de vitória para você. Em Tiatira ele vai falar da importância do zelo, aquele que guarda, sabe? Zelo, capítulo 3, verso 4. Como é importante isso, você zelar pela sua vida, você zelar pela sua família, você zelar pela igreja, você zelar pela palavra de Deus. Sabe, a igreja que você faz parte é uma igreja maravilhosa,
que te dá essa oportunidade de você exercitar, você zelar, guardar. Por exemplo, eu acho fantástico aqui o primícia, primeira semana, primeiro sábado, primeiro dia do mês. Você vem aqui, isso fala de zelo. Isso fala de primícia, isso fala de você dizer quem é mais importante. Não estou dizendo que você que não venha, não veja Deus como menos importante, não é isso. Talvez você tenha uma escala, você não trabalha sábado, e aí é menos zeloso do que quem vem, claro que não. Mas eu estou dizendo da motivação, que às vezes a gente não enxerga desse lado, e é importante demais você guardar. O posicionamento de um vitorioso é alguém que é zeloso. Em Sardes capítulo 3, verso 4, ele fala do valor da santidade, não se contaminar, posicionamento de vitória. Mais uma vez eu pergunto, quem vai vencer até o final? Diga amém aí. Então, se nós vamos vencer, queridos, esse é um posicionamento, santidade ao Senhor. Eu não vou me contaminar, eu posso estar no mundo, mas o mundo não tem que estar em mim. É como a figura de um barco num mar. Você pode estar num grande mar dentro de um barco, mas não significa que aquele mar vai estar dentro de você, porque no dia que o mar entra dentro do barco, o barco afunda. Estamos num mundo difícil, num mundo sujo, num mundo anti-Deus, mas os de Deus estão nesse mundo, e a proposta é que eu e você possamos influenciar esse mundo, como Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então ele fala em capítulo 3, verso 4, do valor da santidade. Você vai à frente em Filadélfia, ele fala do valor de você lutar por aquilo que alcançou. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. Sabe, queridos, a gente já lutou tanto. A maioria aqui, talvez todos, lutaram para estar aqui. Pastor, não foi fácil não. Me converti, muita batalha enfrentei. Perdi amigos, perdi colegas, alguns perdem até negócios, porque diz que é crente. Alguns perdem até o respeito e a consideração de alguns membros da família, porque você assume a fé. Você lutou tanto para alcançar isso. Você está firme na casa de Deus, 10 anos servindo a Deus. Vai valer a pena perder tudo isso? Não vale a pena não, querido. Conserva o que você tem. Conserva, sabe, guarda. Isso é precioso demais. Jesus mostrou isso num presente com os discípulos, mas numa visão futura, quando ele falou que o reino de Deus é semelhante a um homem que cata pérolas, busca pérolas. Ele é um colecionador, um revendedor, alguma coisa parecida. Mas esse homem, no seu dia a dia, chega uma hora que ele encontra uma pérola do valor maior que todas as outras, e a Bíblia diz que ele pega todas as outras, deixa de lado, para adquirir aquela de grande valor. O reino de Deus chegou. O maior valor da sua vida é o próprio Deus. O maior valor é a palavra de Deus. Conserva isso. Conserva. Por que ele fala de conservar? Porque existem ladrões, ladrões de fé, ladrões de alegria, ladrões de esperança. Conserva a tua esperança, conserva a sua fé, conserva a tua alegria, conserva a tua santidade, porque tem ladrões. A Bíblia fala que o semeador saiu a lançar a semente, e daqui a pouco veio o diabo e roubou a semente. Porque ele sabe que se conservar a semente, vai vencer. Por isso que a palavra do Apocalipse é: conserva o que você tem, porque no final você vai vencer. Veja que ele não esconde. O Apocalipse não é um livro de esconderijo, onde você não sabe para lá, para cá, o que é isso, o que é aquilo. Não, é um livro de revelação. A cortina foi tirada, o véu foi rasgado, temos acesso a essa revelação. E essa revelação é: conserva o que você tem. Deixa ninguém tirar não, querido. Sabe, volta e meia, durante a semana, de noite, do dia, as pessoas tentam nos roubar uma palavra que a gente recebe, roubar a alegria, a fé. Não, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E para finalizar, em Laodiceia ele fala que a vitória, o posicionamento dos vitoriosos em Laodiceia é abrir a porta. Abre a porta. Abrir a porta não só literal, mas ou seja, deixa Jesus falando: deixa eu participar da sua vida. Deixa eu participar da tua paternidade. Deixa eu participar do teu dinheiro. Deixa eu participar dos teus negócios. Deixa eu participar do teu relacionamento conjugal.
deixa eu participar, sabe? Não pegue o Apocalipse e jogue lá na frente, quando você estiver no finalzinho da vida, aí vou pensar no céu, nos anjinhos, e não, querido, Apocalipse é hoje, é presente, é agora. Abre a porta no sentido de que deixa eu participar da sua vida. Quem é o vitorioso? Quem vai se posicionar em vitória em Laodiceia? Aquele que deixa o Senhor participar, porque se você o deixa participar, no final é vitória. Quem pode dizer amém isso aí? Queridos, o Apocalipse é maravilhoso. Eu quero animar você. Se eu pudesse, eu pagava, eu sei lá, comprava alguma coisa. Quanto é que é? É 10 mil para vir no culto. Eu pagava 10 mil por cada um de vocês. É claro que a fatura ia para o de irmã, mas eu ia só pegar e transmitir. Mas para você não perder cada semana aqui, com certeza. Mas eu creio que isso não será necessário. Você não vai falir o pastor de irmã. Quantos amam o pastor de irmã? Diga amém. Amém, então glória a Deus. Você não vai falir ele, mas eu animo você demais para você estar aqui, queridos. Porque se João teve aquele grande privilégio com seus 100 anos, imagina você, novo, bonito, cheio de vida. O que é que o Senhor não quer te revelar? O que é que o Senhor não quer te levar a viver, a experimentar, a lugares que você nunca imaginou? Talvez João, se de um lado o imperador disse, bota ele lá, acabou a vida. De um outro lado poderia ter um senhor de idade dizendo, melhor do que me matar, eu vou ficar aqui, fazendo comidinha, comendo umas minhoca, olhando aqui, água. E lá, Jesus abriu a revelação para ele. Não existe momento ruim ou difícil que o Senhor não se revele a você. Não existe momento, talvez, de um grande dilema, de um grande drama, de talvez alguma coisa muito desconfortável que você possa estar passando. Jesus é o Deus da revelação. Jesus é o Deus da aproximação. João ficou distante de todo mundo, mas mais próximo de Jesus como ele nunca esteve. Vença a solidão com a revelação de Deus. Vença desprezo, vença indiferença, vença depressão, vença medos, vença falência, vença tudo isso com a crença de que Jesus é o Deus que se revela. Ele não está escondido, brincando de pique-esconde. Ele está aberto, revelado para cada um de nós. Onde você estiver agora, feche os seus olhos. Eu queria fazer uma oração antes de passar aqui para o Ministério de Louvor, que vai nos conduzir ainda em adoração. Mas eu queria que você trouxesse ao teu coração, porque Jesus nessa noite está dizendo para você, eu te posiciono em vitória. Eu olho para você, igreja, e te posiciono em vitória, não derrota. O plano final não é alguns chegarem, o plano final é todos chegarem. O plano não é os melhores, não, o plano são todos. Pelo contrário, os últimos serão os primeiros. Você faz parte disso, meu irmão, minha irmã. Você faz parte de um projeto vitorioso. Você faz parte de um final glorioso. Então até ele chegar, e está muito próximo, posicione-se sim. Seja santo como ele é santo. Conserva o que você tem. Se preciso for, repense uma atitude, uma postura. Se arrepende, pede perdão, porque a vitória está próxima. Pai, no nome de Jesus,